Boa noite, mais um Jesus Expresso para mim, para você, para nós, para que possamos ouvir a palavra de Deus, entender a vontade de Deus, praticar a vontade de Deus, viver verdadeiramente a vontade de Deus em nossa vida. Isso é o que Deus quer dos teus filhos. Se você é filho de Deus, então é isso que você quer, é isso que você precisa, e é também a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus todos os dias da sua vida, para que não possamos ser achados em falta com a orientação de Deus, com a vontade do seu Pai Celestial. Amém? Bom, vamos ler o livro do profeta Amós, capítulo 7, versículo de 1 a 9. Você que é bom de Bíblia, já achou? Vamos saber aquilo que o povo de Deus, nós, mas aqui no tempo do profeta Amós, estava vivendo, estava praticando, e Deus sempre corrige ao filho que ama. Se Ele nos corrige, é porque Ele nos ama. E por amor a nós, por amor aos seus filhos, Ele vai chamar para uma correção, para uma disciplina, para um conserto, e é o que Deus tem feito na nossa vida todos os dias. Porque nós sabemos que somos falhos, imperfeitos, mas nós estamos caminhando para chegar à estatura do varão perfeito, para chegar aonde Deus quer, na glória, junto com o Pai. Amém? Deus quer te salvar, Deus quer me salvar, Deus quer salvar os seus filhos. Eu não vejo prazer na morte de ninguém, nem aquele que é imagem e semelhança tua, caminhando em direção à morte eterna, ou seja, ao inferno. Ele é real, Ele existe, por isso Ele nos corrige. Bom, você que é bom de Bíblia já achou, livro de Amós, capítulo 7, versículo 1. Diz assim: o Senhor Deus, falando ao profeta Amós, o Senhor Deus assim me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva ceroja. E eis que era a erva ceroja depois de findas as ceifas do rei. E aconteceu que, tendo eles comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Deus, perdoa, rogo-te que quem levantará a Jacó, pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso não acontecerá, disse o Senhor. Assim me mostrou o Senhor, era a visão. Deus tinha mostrado para o profeta Amós 3 visões. E a primeira foi dos gafanhotos. A segunda foi: assim me mostrou o Senhor Deus, e eis que o Senhor Deus clamava para contender com fogo. Este consumiu o grande abismo e também uma parte da terra. Então eu disse, Senhor Deus, cessa, eu te peço, quem levantará Jacó, pois é pequeno? E o Senhor se arrependeu mais uma vez disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Deus. Mais uma vez, Deus mostrou outra visão. Mostrou-me também assim, eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: o que vês, Amós? O que vês, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo, do povo de Israel.
nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaac serão assolados e destruídos, os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Bom, até aqui. Vamos orar pela essa palavra. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo. Abençoa o teu povo, Senhor, com entendimento, conhecimento, revelação, tudo aquilo que tu queres mostrar a cada um pela revelação do Espírito Santo, a palavra em que em cada coração será recebida, semeada, por amor ao teu nome, por amor a cada um que está aqui ouvindo hoje comigo, e eu sou um deles, a palavra de Deus. Revela, Senhor, tudo aquilo oculto, escondido, tudo aquilo que ainda não chegou ao entendimento de cada um para conhecer as falhas, os consertos, o prumo, o juízo, a disciplina que o nosso Deus tem para nós. Amém? Glória a Deus. Bom, nós estamos numa situação aqui em que o povo estava, mais uma vez, se distanciando de Deus, na apostasia da palavra de Deus, do próprio Deus. Bom, então o profeta aqui, ele estava vendo aquilo que Deus o mostrava em visão, aquilo que Deus queria falar ao profeta, porque Amós era intercessor e pregador. Ele intercedia pelo povo para com Deus e também pregava a palavra de Deus para o povo, a vontade de Deus para o povo, os ensinamentos de Deus para o povo, aquilo que o povo precisava entender para viver a plenitude da vontade de Deus, não a plenitude da sua própria vontade, da sua carne, do seu autoconhecimento, autoentendimento. Então, o profeta Amós, ele tinha uma missão de profeta e pregador. Uma coisa não pode estar separada de outra. A oração também e pregação. Amém? Antes de ser pregador, Amós era intercessor. Antes de denunciar o pecado do povo, colocou-se na brecha do seu povo. Ele intercedia. Tudo aquilo que Deus falava que ia fazer, ele intercedia, pedia misericórdia a Deus. E falava com Deus: olha, Deus, perdoa esse povo. Perdoa esse povo pecador. Ele era um intercessor. Glória a Deus. Ele não apenas fala a Deus para o povo, mas do povo para Deus. Não podemos separar pregação de oração. Elias levantou-se diante da nação porque primeiro prostrou-se diante de Deus. O profeta Elias, ele orava. Ele tinha uma vida de comunhão com Deus. Ele tinha uma vida de oração. Então, Elias levantou-se diante da nação porque primeiro ele tinha comunhão com Deus, orava, falava com Deus, ouvia a voz de Deus, tinha a revelação da parte de Deus para fazer com que o povo tomasse o rumo da vontade de Deus, não o rumo dos ímpios, dos governantes, dos líderes da época, dos reis, da época em que começaram a adorar falsos deuses. Bom, só prevalece em público, ou seja, aquele que está à frente de um ministério, à frente de uma pregação, à frente de uma intercessão, à frente de um ministério dentro da própria igreja, só prevalece em público diante dos homens quem primeiro se humilha em oração diante de Deus. O homem ou a mulher que serve a Deus tem que ter vida de oração. Sem vida de oração, não tem comunhão com Deus, não tem revelação de Deus, não tem
as bases espirituais de comunhão com Deus, de conhecer mais a palavra, de conhecer mais o coração de Deus, para fazer com que o povo também o reconheça, que aquilo que vai sair da sua boca, da nossa boca, seja verdadeiramente a vontade de Deus. Não porque você vai falar que é de Deus, mas que as pessoas vão reconhecer em você, em cada um de nós que temos uma vida de oração, ver Deus falando através de nós. Ou seja, Deus nos usando, porque Deus usa os seus profetas, os seus ungidos, escolhidos, sacerdotes. Deus usa a quem Ele levantou, a quem Ele vai levantar, a quem Ele quer usar para ser usado como instrumento, como ferramenta, para edificar vidas, para edificar o seu reino, para edificar a palavra de Deus em cada coração. Amém? Os apóstolos, eles dedicavam-se à oração e ao ministério da palavra. Está lá em Atos 6, 4. Não há poder na igreja, na pregação, se não há oração associada a ela. Não há. Tem que ter oração. Se o povo de Deus soubesse o quão é importante, como é poderoso, como você pode prevalecer, vencer as guerras, as lutas e as batalhas através de uma vida de oração. A igreja orava mais. A igreja tinha um culto específico de oração, em que seria um culto muito abençoado mesmo, porque a oração é o combustível que move o poder de Deus. O poder de uma máquina, o poder de um carro vem através de um combustível para que ele gere o motor, e o motor dá energia para ele andar. E na vida do cristão, esse combustível que nos faz ter poder para caminhar, para vencer, prosperar, progredir, avançar, conquistar, derrotar os seus inimigos, interceder, e a intercessão, a oração de intercessão, a fazer acontecer o milagre de Deus. O combustível para tudo isso é oração. Halabashuri, canta Namastianai. É a oração, meu irmão, minha irmã, o combustível que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos para mover o poder de Deus dentro de nós. Dentro de cada um de nós. É esse combustível que falta em muitos crentes. É esse combustível que ninguém dá valor na igreja. Você pode ver os cultos de oração, as reuniões de oração. São poucos os que frequentam. São poucos aqueles que gostam de investir tempo, investir oração, para ver esse mover do poder de Deus sendo gerado dentro de nós. O próprio Jesus falou: aqueles que creem em mim, quem crê em Jesus, aquele que pratica. E os ensinamentos do Mestre, que anda nos passos do Mestre. O que Jesus nos ensinou? Que devemos orar sem cessar, vigiar e orar sem cessar. Então, Jesus tinha uma vida de oração. Ele orava, ele subia ao monte, ele orava. Separava tempo para a oração, sendo filho de Deus, mas no tempo em que ele estava aqui na terra dos viventes, encarnado como homem, ele tinha uma vida de oração intensa. Até na hora da sua morte,
antecipando a sua morte, ele orou de uma forma que muitos ainda não chegaram a esse ponto. Nunca vi nenhum relato sobre isso. Orar, interceder, guerrear, a ponto de o seu próprio corpo, o suor que descia, que jorrava já, não era um líquido branco, não era gordura, era o sangue. O sangue. O sangue do Cordeiro. Oh, glória a Deus. Então, a oração é o que precisa acontecer mais na vida do cristão. É o alimento do cristão, é a força do cristão, é o mover do poder que nós precisamos na nossa vida espiritual. E não adianta ser um cristão, um servo de Deus, ter um ministério que não flua o poder de Deus, de converter, de libertar, de curar, de salvar, de transformar. Porque a palavra que tem que sair da nossa boca é a palavra rema, a palavra de poder, de autoridade. E para que tudo isso aconteça, tem que ter vida de oração. Deu para entender, meu irmão e irmã? Deu para entender como é que nós podemos fazer diferença no nosso ministério, na nossa igreja, aonde estivermos, com quem falarmos, quando orarmos, quando pregarmos, quando estivermos à frente de um ministério dentro da nossa igreja, o fluir da manifestação do poder de Deus acontecer. Está à disposição tua, minha e nossa. Daqueles que buscam. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Bom, essa é a vontade de Deus. Você quer fazer a vontade de Deus? Verdadeiramente você quer fazer a vontade de Deus? Em verdade, Jesus falava. Você quer fazer a minha vontade? Aqueles que me amam, disse Jesus, guardem os meus mandamentos. E eu me manifestarei a eles. O que quer dizer se manifestar? Quem ama Jesus faz a sua vontade. Quem ama Jesus segue seus passos, anda nos seus caminhos, vive verdadeiramente a palavra de Deus, pratica, pratica em espírito e em verdade a palavra de Deus. Não vive na carne, mas anda, caminha, pensa, sente, fala pelo Espírito Santo. Amém? Muitos falam pela carne, pela vaidade, pela emoção, pelos sentimentos, mas a vontade do Senhor é que você seja um homem espiritual, uma mulher espiritual. Não um fanático, mas seja simplesmente um homem espiritual, uma mulher espiritual. Ah, pastor, isso é difícil. Não, não é difícil não. É só ler a palavra e orar. É só ler a palavra e orar. Deixa que o que precisa ser acrescentado é o próprio Deus que faz. A unção, o poder, a autoridade, a presença de Deus na sua vida. Porque quando uma pessoa olhar para você, quando os espíritos das trevas olharem para você, quando você passar por algum lugar, o bom perfume de Cristo vai exalar de você. O fogo consumidor. Porque a palavra de Deus diz que nós seremos batizados no Espírito Santo e no fogo. Então, sobre nós também tem um fogo. Temos o Espírito Santo, nos revela tudo, nos ensina, nos dá poder e autoridade, nos dá unção e também o fogo. Diga glória a Deus.
profeta Amós anuncia 3 solenes juízos. O que Deus mostrou em visão, ele falou para o povo. Três solenes juízos de Deus sobre a nação de Israel. Precisava. A nação de Israel estava andando em direção oposta à vontade de Deus. O cálice da ira de Deus estava se enchendo e uma devastação sem precedentes estava para chegar. Vamos ver quais são esses juízos. Então, Deus tem um cálice. A paciência, a tolerância. Deus tem um cálice que ele transborda, chega a transbordar. Aí acende a ira de Deus. Acende uma campainha para Deus, para estar na hora de chamar esse povo para um concerto. Está na hora de chamar esse meu filho, minha filha para um concerto. Agora ele tem conhecimento da minha palavra, agora ele conhece quem eu sou, agora ele conhece o meu caminho, agora ele conhece a minha vontade. Mas nada disso está acontecendo. Já foi ensinado, já foi anunciado, já foi pregado 1, 2, 3 vezes. Já dei várias chances de conserto e até agora nada. Não houve mudança, não houve arrependimento, não houve abandono do pecado. Não houve arrependimento do pecado. O povo, né, estava nessa situação. A nação de Israel estava andando desta maneira. Quais são essas visões, esses juízos? Nós lemos aqui. Em primeiro lugar, os gafanhotos. Deus formava os gafanhotos, Deus forma os gafanhotos. Tanto é que aqui, os gafanhotos, diz assim no versículo 1, o Senhor Deus assim me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos. Deus formava os gafanhotos. No princípio do rebento, ou seja, ele que fez o gafanhoto. Tudo foi feito por Deus. Da erva cerúlea. E eis que era a erva cerúlea depois do fim das ceifas do rei. E aconteceu que, tendo eles comido completamente a erva da terra, ou seja, comido completamente a erva da terra, ou seja, devastou a terra. Ele disse, Senhor Deus, perdoa. Aqui o profeta Amós intercedeu pelo povo. Perdoa, rogo-te quem levantará Jacó, ou seja, a nação de Israel. O profeta intercedeu. Ele era intercessor. E ele falou com Deus. Aqui estava uma peleja, uma luta, uma intercessão, uma guerra, porque intercessão é uma guerra, uma batalha. Tanto para fazer Deus voltar com a sua sentença, quanto também para falar ao povo dos pecados que estavam cometendo para se arrepender. Perdoa, rogo-te, quem levantará, ou seja, como é que a nação vai subsistir, como é que ela vai continuar, o seu povo e a sua nação, o povo escolhido por ti. Porque é pequena essa nação, é frágil. Então o Senhor se arrependeu e disso. O Senhor se arrepende. O Senhor se arrepende. Não acontecerá, disse o Senhor. Por que Deus se arrependeu? Porque houve um intercessor. Aonde tem um intercessor guerreando, levantando um clamor de intercessão, guerreando nas regiões celestiais, confessando os pecados do povo, ou até um pecado individual, seja ele coletivo, seja ele individual. Se houver um intercessor, alguém que interceda, alguém que seja realmente um sacerdote, um profeta, um ungido, um homem ou uma mulher de Deus,
que esteja andando na presença de Deus, que tenha a presença de Deus, que tenha uma comunhão com Deus, que serve a Deus em espírito e verdade, quando esse homem ou essa mulher interceder, interceder, Deus vai mudar a sentença. Deus vai mudar a sentença. Foi assim que aconteceu com esse povo, a nação de Israel, que estava se desviando do caminho do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você que está se desviando da fidelidade da palavra de Deus na sua vida, porque Deus nunca deixou de ser fiel. Mas o homem peca, o homem cai, o homem se desvia da palavra de Deus, se desvia do caminho, da verdade e a vida que Deus preparou para nós. Mas sempre tem um, não sei se eu estou falando com você, na minha vida teve uma intercessora por isso um dia, e eu me arrependi dos meus pecados e hoje eu estou aqui, quase 30 anos como pastor, porque um dia alguém intercedeu, até que o Senhor se arrependeu e me colocou no caminho da conversão, para que pudesse me converter e me desviar do caminho do pecado, do caminho do inferno, no caminho da morte eterna, para o caminho da luz, o caminho da vida eterna, ser transformado, liberto, curado, para estar andando com Ele em espírito e verdade. Então, esse profeta Amós, ele lutou, guerreou nas regiões celestiais. Por quê? Porque ele orava. Porque era um homem de oração também. Ele orava. E a oração, a comunhão de oração que ele tinha com o Pai, tanto na sua vida pessoal, quanto também na sua vida ministerial, ele edificou a sua vida. Ele, pela oração, foi fortalecido, preparado, forjado, moldado por Deus para ser um intercessor. Um intercessor que quando clamava, falava com Deus, Deus ouvia. E tinha misericórdia. E respondia. E mudava a sentença. Diga glória a Deus. Bom, esse profeta, ele trabalhou muito. Trabalhou para o reino de Deus, para edificar o reino de Deus. Em primeiro lugar, os gafanhotos. A praga dos gafanhotos sempre foi uma calamidade terrível. Nós vimos isso em Deuteronômio 28, Israel 2,35, em Naum 3,15. O Senhor já havia mostrado que os gafanhotos eram instrumento dele de juízo, de sentença. O Senhor já havia mandado os gafanhotos para despertar o povo e conduzi-lo ao arrependimento. Por quê? Porque os gafanhotos tinham dizimado tudo, tinham acabado completamente com a erva da terra. Porque era o consumo do povo, era onde o povo ganhava dinheiro, era onde o povo tinha o seu alimento, o seu sustento. E aquela sentença era o juízo. Era o juízo que Deus ia aplicar. Amós tem sobre os gafanhotos, a visão de Amós tem sobre os gafanhotos, não era apenas um inseto destruidores que atacava em bando, trazendo calamidade material, mas eram também agentes de Deus, instrumentos de Deus, ferramentas de Deus, para mostrar ao povo que o povo estava em um caminho errado, um caminho fora da presença de Deus. Primeiro, Deus mesmo é quem forma os gafanhotos, 7:1. Ele mesmo formou. Deus preparou a aflição. O mal só sucede
a cidade e é acionada pela própria mão de Deus. A praga dos gafanhotos é levantada por Deus. Ele mesmo os molda com o olheiro, forma o barro. Esse bando de destruidores não surgem apenas como uma epidemia ou uma catástrofe natural. Eles foram criados por Deus para uma finalidade específica, exercer o juízo divino sobre a nação que estava se apostatando do Senhor, da fé, da confiança. Imagine vocês que nós temos vivido, né? Estamos no finalzinho, mas já estão anunciando aí quarta onda, quinta onda, não sei quantas ondas. Sei que tem onda, primeira, segunda, terceira da Covid. Uma bactériazinha que assolou o mundo. Por que essa bactéria afetou o mundo inteiro? Será que o homem foi só o homem que fez isso? Diz aí que os chineses lá em Wuhan que começaram com experimentos, guerra bacteriológica, mas na realidade Deus até usa o homem também com essa finalidade de fazer o mundo acordar. O mundo acordou. Não teve um país que não foi assolado com essa praga, com essa epidemia. Não teve um. Nós estamos falando aqui de gafanhoto, uma praga. Agora estamos falando, foi falado aqui no tempo de Amós, e em várias vezes Deus usou os gafanhotos. Isso era sobre a erva. Atualmente Deus está usando, também usou essa praga. Quantos foram ceifados? Quantos foram ceifados pela Covid? Foi por acaso? Foi coincidência? Afetar o mundo inteiro, todos os países? Não. Tudo o que acontece debaixo do sol é a vontade de Deus. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Em Eclesiastes, tudo que acontece debaixo do sol é a vontade de Deus. Deus está mostrando para o seu povo que a quebra da aliança está trazendo sobre eles a maldição, em vez de bênçãos. Quando quebramos a aliança, estamos trazendo maldição sobre nossas vidas. Se o povo guardasse a aliança, nenhuma calamidade material poderia destruí-los. Você acha que o mundo inteiro não está doente, enfermo, capengando,